Hoje, 6 de agosto de 2009, projeto Memória História Oral da Fundação Arquivo Memória de Santos com a Unimonte. Hoje estamos aqui gravando nos estúdios do MIS, da Secretaria de Cultura de Santos. Aqui quem fala é Roberto Tavares, historiador da Fundação Arquivo Memória de Santos. Boa tarde, senhor Moacir de Oliveira. Muito boa tarde. O seu nome completo e data de nascimento. Moacir de Oliveira, nascido em 25 de setembro de 1932. Nome e profissão dos seus pais. Altino Otávio de Oliveira, Amazília Matias de Oliveira. Meu pai funcionário público, minha mãe dona de casa. Seu pai era, onde seu pai trabalhava? Na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Seus pais são daqui? Não, São Paulo, capital. Quando eles vêm para Santos? Meu pai sempre foi um cigano, né? Porque a função dele, como agrônomo, ele teria que corria remoção política, tinha muita perseguição política. Aí nós moramos nesse litoral quase todo. Eu, garoto, morei em Itanhaém, Pedro de Toledo, Alecrim, Sorocaba, várias cidades. Até que viemos para Santos, expulsos de uma cidade de Porto Novo. Então, politicamente, né? Conta um pouco dessa história, Moacir. Papai era udenista. E quem comandava naquele tempo era Adhemar de Barros. Como ele era contra o Adhemar é o governador, não admitia que ele então permanecesse no cargo lá que ele era o maioral lá. Então aí removeu para Santos, onde ele passava a ser mais um só. Conta um pouco a sua história, as suas memórias nesses municípios, onde você estudava, como é que era, você recorda? Eu recordo muito pouco, né? Eu comecei a estudar em Itanhaém, depois fui para São Paulo, porque eu fiquei uma parte da minha vida em São Paulo, na casa dos meus avós, e papai e mamãe ficaram em Porto Novo, em Sorocaba, e eu fui estudar em São Paulo. Em São Paulo eu fiz até o ginásio, e no Colégio Pedro de Toledo, na Vila Maria. De lá, eu não cheguei a completar o ginásio, fiz o segundo, terceiro ano e parei de estudar. E fui trabalhar. Primeiro emprego como ajudante de eletricista. Eu não sei se ajudante era quebrador de parede, que era onde tinha que passar os conduítes, e eu tinha que furar a parede. Isso aonde? Em São Paulo. Em São Paulo. Comendo uma marmitinha que era de uma lata de cera, entende? E o ovinho frito e tudo. Essa foi a minha vida. Aí, o papai mudou, então, para Santos. Aí nós íamos juntos. Aí eu vim junto. Quando você chegou em Santos? Quando? 1950, mais ou menos. Fomos direto para São Vicente. Você tinha 18 anos. Eu casei logo depois, tenho 3 filhos, e tenho mais uma menina agora, 4, né? E aí fui trabalhar, primeiro fui trabalhar na Dubar, que é a Antártica. Era vendedor da Antártica, da Dubar. Passei uns 8 anos lá. Aí saí e entrei na COSIP em 1961. Nessa passagem, eu não sei se era interessante fazer uma colocação da minha formação política, para acompanhar o raciocínio, né? E, como eu disse no início aí, papai era da UDN, e normalmente o filho segue o pai, né? E eu também era udenista. Então, quando eu fui para a COSIP em 1961, eu sofri um impacto muito violento de ver como é que o trabalhador é explorado. E daquele momento eu tive uma transformação na vida muito grande.
passei a dedicar minha vida quase que totalmente em defesa da classe trabalhadora. Eu tenho por meta, por filosofia, que a nossa passagem aqui na Terra é como a gente pegar um bonde, um ônibus, e nós temos por obrigação de manter esse ônibus, esse bonde, em boas condições. Se puder melhorar para que fique para os nossos netos, que eles possam viajar com muita segurança nesse ônibus, que é a nossa terra. Moacir, voltando ali, você chega em 1950, quando você encontra Santos, qual a sua visão sobre Santos naquela época? Eu era muito garoto, né? Daqueles ainda irresponsável ainda. Santos não tinha... Era uma cidade ainda pequena, a gente podia dizer. São Vicente super atrasada, entende? Em termos de tudo, em termos de comércio, em termos de educação, em termos de tudo. Você foi morar onde em São Vicente? Em São Vicente eu fui morar na Rua Tenente Durval do Amaral, Catiapoã. Depois nós mudamos então para Anita Costa, em 1951, mais ou menos. Ficamos lá um ano na Tenente Durval do Amaral e a partir de 51 na Anita Costa. Você veio para Santos mesmo quando você veio? Eu vim para Santos depois do meu segundo casamento, que já tem uns 30 anos. Então você morava em São Vicente e trabalhava em Santos? Isso. Né? Isso. Correto. Certo. Então você foi trabalhar na Cosipa. Isso. Fui do bar, né? Saí, aí fui para a Cosipa, né? Como que era a juventude aí? O que fazia o jovem naquela época? Era muita zunzeira, né? Como o tempo de samba-dança, El Moroco, a noite, tinha muita noite, uma noite mais pura que as noites de hoje. Entende? Você podia levar a sua esposa, sua namorada, numa boate na beira do cais, que hoje você não pode fazer mais. Então a vida noturna era mais respeitosa, entende? E mais gostosa. Como que era o samba-dança? Como é que era? Samba-dança era o picote que a gente tratava, né? Tinha as moças que ficavam sentadas em redor da pista e 30, 40 moças. E você vinha e tirava. Quando você tirava, tinha um cartãozinho. Os minutos que você dançava, era picotado. Aí na hora de ir embora, tinha que pagar o picote para... E os namoros? Depois saía com as moças? Dava para sair com elas depois, na noite? Era meio difícil. A gente teve oportunidade, entende? Era um habitué, muito habitué. Então teve oportunidade. Mas as moças não eram prostitutas. Ela podia sair com quem quisesse, tinha liberdade total. Mas elas ganhavam tão bem que não precisava disso. Entende? No fim, já não. No fim do samba-dança, já está virando local de encontro. Mas no início, não. E quem frequentava lá? Não? Tudo. A Sociedade Santista, a Boemia. Não tinha escala de valores para frequentar o samba. Era frequentado pelos melhores e piores membros da Sociedade Santista. E tinha também uma hierarquia lá, os que dançavam melhor, os que tinha. Tem aqui. Eu acho que você chegou a trabalhar na prefeitura. Negorlando, Pescadinha, não sei se está vivo ainda, eu acho que está. Morreu? Pescadinha. Feijoada. Ele era uma série. E aí tinha até uma coisa interessante. A gente que já era... O tratamento que eles davam lá é habitué. Não é frequentador, é habitué. A gente tinha um negócio, né? A gente tinha que iniciar o baile. A gente não pagava nada. Mas a gente lá, as mesas tomadas. E sabe que quando em baile, o pessoal fica tudo acanhado.
Aí saía eu, o Negorlando, o Pescadinha, outros que frequentavam todo dia, e tirava as meninas. E começava a dançar. Aí com o pessoal do. Aí pegava fogo. Você era bom dançarino? Não, eu dancei bem. Dancei bem. Mas é que parava os bamba lá, chegava perto do Não. Pescadinha era demais, né? Negolano já não, já era um cara mais bruto para dançar. Mas Pescadinha era um clássico. Magrinho, elétrico, com muita técnica. E o que mais tinha na noite aí? À noite, que o pessoal falou, isso sim, muito cinema também, né? Muito cinema, só. Não tinha mais. E o resto era praia mesmo, normal de até hoje. Futebol, jogava muita bola? Futebol eu joguei em vários times de São Vicente ainda. Cheguei a me machucar no São Paulinho, de São Vicente. Os tornozelos. E a sua instrução, você parou? Eu parei e não fiz mais nada, né? Aí fui completar o segundo ciclo no Madureza. Aquele que, em 2 meses, a gente arrumava aí, e aí eu fiz o segundo ciclo. Ainda fiz viajando adoidado, né? Paraná, Rio Grande do Sul. Meu fajuto o negócio, né? E como você entra na Cosipa? Como você entrou na Cosipa? Qual a forma de você Eu entrei, eu tinha Naquele tempo, meu sogro se dava muito com um rapaz que trabalhava no departamento pessoal. Aí pediu para ele mandou lá e na mesma hora, um mês depois, já estava chefiando o setor. A minha vida sempre foi na chefia na Cosipa. Eu também passei pouco tempo, passei 6 anos, 6, 7 anos dentro da Cosipa e o resto dentro do sindicato. 20 e poucos anos como sindicalista, né? Na Cosipa, ganhamos uma eleição, logo que eu comecei a sentir que eu precisava de me dar mais para os trabalhadores, eu comecei a sentir a necessidade de estar junto, eu entrei naquele tempo, eu já era antes do companheiro Vitelbino, que era o presidente do sindicato, eu já era delegado sindical. Entende? Quando comecei a me mexer dentro da minha seção, o Vitelbino me chamou e me nomeou delegado sindical. Você era do setor administrativo. Setor administrativo. Mas trabalhava na área. Eu era responsável por uns 150 homens que fazia apropriação. O que é isso? Apropriar as horas trabalhadas. Os apontadores? Apontador. Eu chefiava esse grupo ali. E aí teve uma eleição para a Associação dos Funcionários da Cosipa. Eu me candidatei. Ganhei. Peraí, se foi aí... Tem uma que você ganhou do Gato, não foi? Não, o Gato trabalhou junto. Peraí. Eu acho que foi essa aí mesmo. O Gato trabalhava na Cearia. Marcelo Gato, que foi deputado federal e brilhante deputado. E aí, um dia, estou no meu escritório, aparece o Gato lá e disse o seguinte, você que é o Moacir? Eu não conhecia o Gato, né? Aí se apresentava, você... Não, ele não foi da FC, esse foi do sindicato. Então, na FC ganhei uma eleição e aí a ditadura veio, deu um golpe e tirou todo mundo, não deixou. Não tem negócio de eleição aqui, não. Principalmente vocês que são tudo aí meio bagunçados, né, da esquerda. Aí que o Gato que nós tiramos, nós podemos dizer com toda sinceridade, nós fomos o início da reviravolta histórica que os sindicatos da Baixada deram para a esquerda nessa cidade. Porque quando nós ganhamos os sindicatos metalúrgicos, aí que o Gato foi me convidar para fazer parte da chapa. Entende? E nós fechamos e eu saí junto com ele. Em 1968, por aí. E a dificuldade que a gente tinha era muito grande.
mas ganhamos. Dali nós fizemos no nosso sindicato um instrumento para os outros sindicatos. Então a gente apoiava qualquer sindicato que vinha, qualquer chapa que vinha com posições pró-trabalhador, a gente estava junto. Dando material, dando tudo. Vamos chegar lá. Mas como que você chega na política, assim? Você se aproxima do Partidão? Você foi membro? Não, no Partidão... Quando que você começa no Partidão? Logo cedo, logo no primeiro, segundo, 61, 62, eu já ficaram de olho em cima de mim. Os comunistas do sindicato ficaram e me cooptaram. Isso nessa época já. Eu sou hoje, eu acredito que eu seja hoje, eu acho, se não for o mais velho militante do Partido Comunista, sou o segundo. Talvez se eu perca aí por um que foi, acho, estivador, que mora em São Vicente, que é o mais, acho que tem mais... Quem recrutou você? O meu foi o... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Foi preso também, quando eu fui preso em 68, ele também foi. Que ele era secretário do Sindicato Metalúrgico. E fazia parte do Vitelbino, era um dos... daquela turma. Aí você entra no partido? Né? Aí eu entro no partido. Entro, mas aí, eu digo, eu tenho uma saudade da clandestinidade muito violenta, entende? Porque é onde a gente prestou serviço para a classe trabalhadora, onde a gente pôde trabalhar, onde a gente pôde ter tarefa, ter compromisso e executar esses compromissos, foi naquele tempo. Parece-me não, é quase uma certeza. Depois que conseguiu a legalidade, começou os troca-troca, que existe até hoje, e eu não admito isso. Eu acho que a esquerda tem que ser pura. Não ser burra, mas tem que ser pura. Você tem que olhar no olho de um companheiro, ele olhar no teu olho, e os dois ficarem se mirando com muito respeito, coisa que não existe mais. Então, você... Aí o Gato chamou você para participar do sindicato. Certo, aí ganhamos. Foi achar que vocês ganharam. É. Aí o Sindicato Metalúrgico torna-se um centro de... para distribuir, né? Aí nós fomos para o sindicato da administração das docas, operário das docas, químico. Aí a gente começou a trabalhar, estivador, entende? Repara que chegou num determinado momento que a maioria era de esquerda, do sindicato. Tá, Malia. Começando ali. O petroleiro com Pedro Sampaio. Pedro Sampaio, fomos nós que quase elegemos. Pedro Sampaio. Aí, Benedito Furtado. Benedito Furtado, que era um cara portuário. Aí mexe também os químicos, no Marquito também. Marquito do humanitário, da construção civil. Construção civil já não era muito esquerda. Mas era um apoiador nosso. Isso era. Fechava muito com a esquerda. E assim. E o movimento de cultura popular? Nós fizemos, nós fizemos alguma coisa dentro do sindicato. Entende? Além da gente participar muito em todos os movimentos que tinha em Santos, aí o sindicato tinha uma galeria de arte, o sindicato trazia peças de teatro para dentro trazia shows. O sindicato foi vanguarda nesse tipo de coisa. Se de espaço para fazer festival de teatro de estudantes, festival de música. Isso. Nós tentamos... em quase toda essa área, a gente mexeu. Às vezes não contamos um resultado tão brilhante, mas nós mexemos. No MCP teve o Zé da Lua, né? E o Zé da Lua quase chefiou quase todo esse movimento, que era o nosso diretor artístico.
Depois teve o Semetal. Semetal já era uma coisa que a gente tentou criar uma coisa diferente, né? A gente queria implantar um tipo de cultura, de método de ensino que é do grande Roberto Freire. E nós encontramos alguma dificuldade, porque em determinado momento houve uma tomada do pessoal mais à esquerda do que a gente, mais, o radical não, que você chega, não tinha proposta, né? Como? Qual é a proposta? Nós nunca conseguimos descobrir. Qual é a tendência? Era difícil saber. E esses caras tomaram o Semetal. Aí trouxe um prejuízo muito grande, porque nós fomos obrigados a fechar o Semetal, doendo no coração, porque aquilo estava caminhando. A gente mostrava para o trabalhador que 2 mais 2 não são 4. Mas sim, mais feijão com arroz. Entende? Mostrar a política com a matemática, com a história, com a geografia, entende? Era um método muito interessante. E, infelizmente, até hoje, os estudantes sentem falta. Moacir, e a reorganização do PCB por volta de 70 e final de 70, como é que foi isso? Olha, é o que eu digo, ela foi dolorosa sempre, né? Porque você trabalhar na clandestinidade, você não tem muito espaço, né? Tem risco, muito risco. Mas, mesmo assim, eu acredito que a gente podia trabalhar e trabalhava com muito mais proveito do que hoje. Entende? A gente tinha tarefa. O que eu acho que hoje precisa, hoje o cara você escuta muito discurso e pouca prática. Qualquer um faz discurso de esquerda. Mas quando você põe aquele discurso, vamos transformar isso em prática, vamos transformar isso numa verdade, aí acaba, não tem mais discurso. Então você entra no sindicato, aí você ganha a primeira vez lá, né? Aí ganhamos todos. Até eu nunca perdi eleição no sindicato, né? Eu fiz uns 20 e poucos anos. Eu nunca perdi uma eleição. O sindicato só... O meu grupo perdeu quando eu saí do sindicato em 88. Vocês perdem para quem vocês perdem em 88? Perdemos por IEL. Uriel. Que era um dissidente da nossa chapa. Que era Arnaldo, você... A formação... Quem começou o sindicato junto, Gato, Arnaldo, Uriel, eu, Zé de Oliveira. Tem o Renato, não sei quando entra. Mas mais para frente, mais base. Renato, Renato Preto. Isso, mas já era outra. Não era aquelas lideranças, né? Isso. Aí vocês tocam até. Eu fiquei até 88, né? Até 88, né? Aí. 88. Não. Porque chega um determinado momento que a gente cansa, né? Quando você vê que, às vezes, o teu trabalho não está dando resultado, você se frustra muito, entende? Mesma coisa a minha não candidatura mais a vereador. 2 razões. Uma, falta de estrutura. Você precisa de dinheiro para pôr numa eleição. Se não tiver 150 mil reais para pôr numa eleição, não adianta sair. E segundo, a motivação que você precisa. Você vê hoje, é difícil discutir política na nossa cidade. Nome de rua, não tem debate político, entende? Na sociedade não tem debate político. Isso me frustra muito, por isso que eu digo, eu queria voltar, se eu pudesse
Trajano, aí o Parodiano, o Tiradentes, eu diria também, eu gostaria de ter outra vida para poder dar para a classe trabalhadora. Moacir, como nasce a sua candidatura a vereador? Vereador, é uma loucura, loucura. Foi só um grito, né? Eu saí da prisão do DOI-CODE, uma semana depois de eu sair do DOI-CODE, eu lancei a candidatura. Uma loucura. Aquilo foi um... Eu queria mostrar para os caras que eles não tinham me quebrado. Você é preso quando, Moacir? 76, 75, outubro de 75. Outubro de 75? É. Você tinha sido preso anteriormente? Não, eu tive fugido em 64, 68, né? Certo, mas não foi preso. Não. Preso só... Preso em 75, 75. DOI-CODE. E lá foi violento. Lá o bicho pegou mesmo, né? Quanto tempo você ficou preso, Moacir? Eu peguei... Entre DOI-CODE e DOPS, uns 35 dias. Você foi preso no grande processo do PCB, não foi? Foi, aquele quando mataram o Herzog. O Herzog foi preso. Eu fui preso na sexta-feira, o Herzog se entregou, ele não foi preso. Ele se entregou para morrer, para ser assassinado no DOI-CODE, no sábado. Você entra na sexta, ele entrou no sábado de manhã. Morre. Aí matam. Morre não, matam. É. E acho que é aí que a gente comete algumas injustiças, não reverenciar como deveria o Herzog. É fácil, você vê, o PT nessa aí tem uma vantagem. Aquele menino do Pará, o sertanejo, o seringueiro, Chico Mendes. Chico Mendes, a todo momento você vê a sociedade está prestando uma homenagem, não deixa morrer. Eu acho que Chico Mendes está para a ecologia, assim como o companheiro Herzog está para a democracia. E nós não falamos de Herzog. Mas como que se deu a sua prisão? Eu gozava que eu estava fazendo esse exame de madureza. E eu ia viajar naquele dia para o Paraná. Eu tinha acabado de sair do sindicato. Aí, quando eles chegaram me procurando. E eu falava, não, mas você saiu agora há pouquinho. Aí os caras deram um murro na mesa. E eu esqueci minha blusa. Aí daqui a pouco veio entrar outra vez, ela subia. Eu disse, você aí. Aí já na perua já estava Cagé, lembra do Cagé, de Cubatão, que foi vereador também em Cubatão, e o Mário Silva, que era um companheiro nosso do sindicato dos carregadores de café e sacadores. Dali, São Paulo, o capuz na cabeça. O capuz colocaram quando, o capuz? Já, desde que saiu daí já colocou. Né? Que carro que era? Que perua? Era uma perua grande. A veraneio? Veraneio, uma perua grande. C14. Aí chegamos lá, deram um uniforme. É uma vergonha, né? Dizer que é o uniforme do nosso exército brasileiro. Uma vergonha. Sem botão, sem cinto, sem nada, para cada um vestir, né? Para evitar o suicídio, né? E aí tinha uma fila para tortura. Entende? E faz que tinha 5 ou 6 torturadores. Tem especial dele lá, são especiais, entende? Não é pensar que é qualquer um que vai torturar, não. Especial lá. E aí até chegaram e começava o choque 220, choque na manivela, pau de arara, tapa no ouvido. Conforme ele perguntava uma coisa, quando eles perguntavam alguma coisa, eles já sabiam. Um outro tinha aberto alguma coisa. Entende? Eu consegui
por muita sorte, me livrar sem grandes traumas. Teve tortura, mas não tanta como Cebola, entende? Não tanta como outro companheiro meu que estava... Eu fiquei junto com 2 jornalistas muito especiais, Rodolfo Konder e Duque de Estrada, que era do estado de São Paulo. E esses 2 também não sofreram grandes torturas também, mas sofreram. Todo mundo passou no telefone, no pau de arara. Cadeira do dragão. Essa cadeira era... Você fica amarrado assim, né? Um pau ali, e pelado, e tome choque, à vontade. Então a gente teve, até morreu, uma semana depois, nesse dia morreu, e uma coisa muito importante, por que a nossa tortura começou a maneirar? A morte de Herzog. Porque a morte de Herzog é um cara que era foi diretor da BBC de Londres e era diretor da TV Cultura. Então, a morte dele, o assassinato dele, provocou mexeu com o país. Entende? Aí os caras começaram a pegar mais leve. Não parar, mas pegar mais leve. Depois, logo uma semana depois, mataram o Fiel também. Manuel Fiel Filho. Então, que eu digo, para eles isso aí é acidente de trabalho, né? Então, aí eles começaram a diminuir um pouquinho, porque aí começou a revolta da população. Naquele tempo havia uma satisfação de ver o povo participando, de ver os jornais participando, o rádio, os estudantes participando. Então, todo mundo estava vivendo aquele momento contra a ditadura. Então, dali que começou a nascer a caída dos homens. Os homens começaram a entregar o poder foi com a morte de Vladimir. Não sei se vocês concordam, com a morte do Vado é que o negócio começou a acontecer. Senão, nós, infelizmente, poderíamos estar com essas coisas até agora. Quando você sai da prisão e você lança a sua candidatura? Isso, não foi para ganhar, não. Foi como uma... E como os companheiros recebem isso? Eu só tive um companheiro, aliás, um não, teve uns 2 companheiros que não queriam nem que eu voltasse para o sindicato. Teve. Não, o Marcelo Gato, não, que esse perdeu o mandato até para me defender a minha vida. Mas gente que ficou no sindicato, quando eu saí da prisão, porque eu quando saí da prisão, eu saí muito machucado também, né? O que eu fiz? Eu, em vez de ir para casa, eu fui para o sindicato. No sindicato peguei uma cadeira e outra cadeira. 2 cadeiras assim, e minhas pernas, ainda tem marca aí. Fiquei em exposição assim, para o pessoal me ver. Coisa de louco, coisa de... Eu não batia bem. Aí, o pessoal vinha, chorava, a mulherada dos Rosipanos e tal, entende? Começou, mas a direção, os 2 que mais mandavam no sindicato, não queria muito, não. Por eles, olha, mas você vai, que senão você vai trazer problema. Deu para entender? A minha volta para o sindicato, depois de uma bronca daquela, como é que tu volta para o sindicato? É muito peito. Quer dizer que a minha coragem prejudicava eles. Eu não preciso falar aqui, eu não gostaria de... Acho que é feio falar nome, mas se precisar a gente fala. Aí, continuei no sindicato. Por isso que eu saí, logo em seguida saí candidato. Então, tudo que acontecia, todo bar que tinha uma fotografia minha, o pessoal do DOPS ia, fechava o bar e levava preso quem estava dentro do bar. Fecharam uns 3 ou 4. Para apavorar mesmo, o cara não votar em mim. Assim mesmo, eu tive 4.000 e poucos votos. 4.600 votos, uma coisa assim. Aí partimos para a segunda, aí já fomos o segundo mais bem votado de Santos.
com a ajuda de muitos companheiros, então, principalmente trabalhadores. Fomos para o terceiro mandato, perdemos, fiquei na suplência e reassumi depois de 2, 3 meses, já reassumi a Câmara. Fui em 82 ainda, fiz uma outra coisa também, agora eu lembro. Tudo depois da prisão, hein? 82 eu fui para a Rússia. Não tem, no meu passaporte só tem registrando Portugal, nem na Rússia que o meu passaporte diz. O único tem Portugal e eu acho Peru. Porque me levaram daqui, num avião para o Peru. Do Peru, eu tinha que passar na Embaixada Soviética para pegar o passaporte e grana, tudo, para viajar. Dali, um voo direto, não, passando em Cuba, um dia ou dois. Depois fomos para a Alemanha. Depois da Alemanha, fomos para a União Soviética. Quem convidou você para ir lá? Eu fui convidado especial do governo. Quem foi para lá? Brezhnev fui. Que grupo que era assim? Gente de Santos? Era de Santos, só de Santos. Só de Santos? Essa turma nossa, só de Santos. Fui eu, Márcio. Ah, não, tinha um negão que era do Rio de Janeiro. Raimundo. Do Rio de Janeiro. E aí nós fomos. Quantos vocês eram? Quantos? 3. 3. Ficamos lá um mês. Mas, maior mordomia. Coisa que hoje, às vezes, eu me pergunto. Hoje eu não aceitaria. Do jeito que eu penso hoje, o conforto, a maneira que eles gastavam dinheiro com a gente, entende? Eu não fiquei impressionado para ficar bobão. Eu acho que não aceitaria. Quando nós acabamos a nossa estada de Arama, aí deram um dinheiro, $3.000, para ir para Portugal. Passar uma semana em Portugal, depois vim para o Brasil. E agora, hoje, com a minha consciência de proletariado mais fluente, né? Eu digo assim, será que esse dinheiro não saiu do bolso dos trabalhadores soviéticos? Entende? Será que não podia ser empregado de uma maneira melhor para o povo soviético? Que precisava, o povo soviético não tinha uma vida boa. O povo soviético tem uma vantagem. Não tinha corrupção, não tinha prostituição, não tinha desemprego. Agora, não tinha uma coisa que a gente precisa muito, liberdade. Você foi aonde lá na União Soviética? Eu fiquei em Moscou. E aí, o que você fez lá? Qual era a sua roupa? O que eu queria. Eu tinha liberdade para total. Eu tinha um carro à disposição e 2 intérpretes. O cara falava português melhor do que a gente. Aí você foi para onde lá? Viajei Stalingrado, viajei um monte de lugar. Foi aqueles onde está enterrados os heróis. E lá tem um local que ficou muito gravado. Você entra num cemitério e quando você entra, você escuta assim, pum, pum, pum. Sabe o quê? A batida do coração de quem está enterrado lá. Um negócio impressionante, entende? Almocei com o Brezhnev. Conheci o Teatro de Bolshoi, todos o que você imaginar, peça de teatro, circo, o que você imaginar eu vi. Agora, é pena, às vezes, a gente sempre, eu faço muito autocrítica em tudo na minha vida. Eu só sinto que, às vezes, eu não estava preparado para saber o que era aquilo, para poder degustar aquela cultura. Deu para me jogar para me ver Dança do Cisne, o Bolshoi.
Eu preparado, e ainda contratei direto a transmissão. Mas não dava para. A cultura minha não dava para acompanhar um troço desse, Beto. Você pode sentir, mas não, né? Não vive. Aí viemos para Portugal e chegamos aqui no Brasil. Nesse tempo, logo também, logo depois que eu saí da prisão, você vê como a gente era. Eu não digo às vezes irresponsável, a gente era. Eu acho que a gente tinha um pouquinho de coragem, né? Que falta pro velho agora. Mas naquele tempo a gente tinha coragem. Eu fui eleito naquele ano o melhor dirigente sindical de Santos, pelo jornal A Tribuna. E vocês sabem que a Tribuna nunca foi de posições de esquerda, né? Então eu tenho esse troféu hoje, até hoje em casa, que é o jornaleiro, pela minha atuação. Porque aí eu vim com a vontade de prestar serviço e comecei a buscar onde imaginar que tinha problema da classe trabalhadora, no Paraná, Santa Catarina, que tinha casas aqui que cima que fechou e deixaram o dinheiro, sumiram com o dinheiro, eu fui buscar e trouxe. Entende? O Paraná, onde conheci, tem uma filha, acabei de falar com ela hoje ainda. Tem uma filha de 30 anos, foi desse tempo. Mas, então, as coisas que a gente tentou, eu não sei, eu tinha um prazer, eu estava falando para a companheira Fernanda, que a gente tem uma vontade de estar em um aperto. Beto, a gente não nasceu para viver com a vida mansa. A gente tem que saber que está num enrosco, numa situação difícil e procurando sair. E a Câmara? Fala do mandato na Câmara. Como é que era? Como que era? Eu acho que foi uma Câmara com os políticos, se me permitirem os outros vereadores, de um nível melhor do que esse. Porque tinha um debate, mesmo você não concordando, você vê, a gente tinha ali um Fernando Oliva que você conheceu, mas você tinha que respeitar o cara de direita. Mas sabia o que fazer numa Câmara. Agora, tinha os canalha, como tem hoje. Entende? Tem os aproveitadores, que sempre a maioria, né? Como tem hoje. Mas tinha gente fazendo política séria. Muito séria. Naquele tempo estava intervenção, né? Intervenção. Intervenção. Nós não pegamos um tempo é que eu digo, a gente teve uma postura na Câmara. Minha assessoria sempre foi uma assessoria de esquerda. E eu até presto homenagem ao pessoal do MR8 que me assessorou um bom tempo. Agora, precisava até, para ter uma assessoria desse tipo, precisava coragem. Porque naquele tempo não tinha acabado a ditadura, não. Os homens estavam ainda, nas sessões da Câmara estavam lá, estavam marcando, estavam filmando. A gente não sabia o que podia vir. Mas eu acho que nós cumprimos o nosso papel. E se Deus quiser, se puder fazer mais alguma coisinha, tiver tempo e saúde para isso, nós vamos continuar fazendo. Fala da luta da autonomia. Isso aí eu acho que foi uma coisa que prestigia a gente. A gente deu sorte em poder se dedicar nesse trabalho. Nós fizemos parte de uma liderança que era composta na Câmara e que, na verdade, foi quem iniciou o processo todo, foi a Câmara mesmo, né? E levou para o povo e o povo abraçou. Que eu não posso esquecer, meu companheiro Castilho, vereador Castilho, vereador Adilino, e nós éramos o componente dessa comissão de vereadores que foi em busca da autonomia. Muita dificuldade, mas com o apoio do povo santista muito grande. E chegamos até
uma vez, até que a gente acha que só às vezes o que magoa, quando eu fico meio revoltado, digo, será que valeu a pena? Você vê, o Fernando estava me lembrando agora há pouco dos ônibus. Você também foi. Por que, que nós não convidamos esse pessoal um a um para prestar uma homenagem na Câmara? Porque não é Moacir de Oliveira, não é Adelino, não é Castilho, já falecido, que fez alguma coisa. Se não tivesse apoio, se não tivesse o respaldo do povo. Então, não custava nada a Câmara convocar. Vamos prestar homenagem. Isso aqui foram as pessoas que acompanharam essa memorável tarde em Brasília. E dá uma medalhinha no peito. Pô, ia ficar satisfeito, todo mundo, né? Sabia que lutou pela autonomia. Então, eu me sinto muito, muito feliz de ter podido ajudar, ser mais um batalhador nessa luta. A autonomia de Santos é a coisa mais importante, é tão importante que a gente pode se considerar que nós éramos um povo de segunda categoria, que nós éramos um povo sem cidadania. Nós recuperamos a nossa razão de ser, de cidadão, foi com a luta da autonomia e no dia que nós conquistamos. Conquistamos com muita luta. Tinha um projeto no Congresso do Gastone, e nós fomos para lá. O Gastone o projeto do Gastone não entrou em pauta. Então, se não entrou aquele dia, dava a entender que não entrava mais e acabou mesmo a história. E no Congresso, a gente não podia entrar com faixa, com nenhuma manifestação. Então, o que nós bolamos? Mandamos pintar camisetas, cada um com uma letra. Elas todas perfiladas, elas diziam assim, autonomia para Santos. E aí entramos com gravata, todo mundo bonitinho. Quando chegamos lá na hora do prédio, abriu, todo mundo tirou e tal. E foi manchete até nacional disso aí. Agora, é isso que eu digo que a gente não pode esquecer. Mesmo assim, perdemos a votação lá, que não teve votação. Aí nós saímos. O que nós vamos fazer? Tudo meio maluco, né? Desorientado. Vamos até o palácio. Aí saiu aquela, mais ou menos 30. Entende? Aí, chegamos lá, vamos cantar o hino nacional. Cantamos o hino nacional. Quem estava era o Aureliano Chaves na presidência. E ficamos lá e tal, a gente chorando, triste, né? Quando daqui a pouco a gente vê um menino jornalista, o Luiz, não, era da Tribuna, saindo correndo, com papel na mão. O Aureliano tinha assinado naquele momento. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais bonita. Aí, toca. Até hoje. Você sai do sindicato quando, Moacir? 88. Por que você sai do sindicato? Foi essa a razão, né? Não estava dando mais. Você precisa sentir aquilo que é a minha proposta de vida. Você tem que sentir que você pode ser um transformador de alguma coisa. A hora que você não sentir que você não é mais o instrumento para essas transformações, está na hora de parar. E eu estava me sentindo já
com a frustração que eu tenho hoje, dentro do meu partido político, dentro de tudo, entende? Eu vejo as coisas não ter mais objetivo, não ter aquela proposta. Ninguém, quase ninguém, não vou dizer ninguém, quase ninguém, com a seriedade que precisa existir, entende? Eu falo muito, o meu caráter, a minha postura de ser foi feita muito, e eu devo muito, a meu pai, minha mãe, mas principalmente ao Partido Comunista Brasileiro. Eu me formei dentro do Partido Comunista Brasileiro e tenho uma honra muito grande. Você quer fazer as considerações finais, né? Suas considerações finais? Eu queria agradecer a vocês. Não sei se valeu a pena, porque a gente não tem nada de mais, nada de menos que todo trabalhador brasileiro. E se puder continuar ajudando os santos e os operários da nossa cidade, de alguma maneira, nós estaremos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, Moacir. Em nome da Fundação Arquivo Memória de Santos, Desculpe se não foi bom. A sua entrevista aqui. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, Moacir. Não sei se foi... Claro que é bom, né?